E nessa aula de hoje, da disciplina de análise estatística com softwares, nós vamos começar trabalho com dados, só que agora com outro tipo de cálculo, voltado um pouco mais ali para estatísticas descritivas e o cálculo de frequências. Para isso, convém que inicialmente a gente recorde um pouco sobre as variáveis, né, os dados que nós usamos. Então, nós temos uma primeira divisão em que as variáveis podem ser categorizadas como quantitativas ou qualitativas, e entre as variáveis quantitativas nós temos aquela variável que é chamada de discreta, que cuja ocorrência ela se dá sempre através de números inteiros. Geralmente são variáveis decorrentes de contagem, como por exemplo, número de irmãos que uma pessoa tem, número de primos, eh, animais de estimação, algo assim. Pares de sapato, né. E enquanto que a variável quantitativa contínua, ela pode ter valores inteiros ou fracionários, né. Então, por exemplo, no caso moeda, né, por permitir o fracionamento de reais em centavos, então a tendência seria que nós classificássemos, né, medidas monetárias como variáveis quantitativas contínuas. Porém também assim, né, não é uma divisão, uma categorização, digamos, plena e exata, né. Depende um pouco do quanto a gente está, considerando ali em relação às variáveis, né. Então, por exemplo, a idade das pessoas medidas em número de anos completos, vão ser sempre números inteiros, né. A pessoa tem 0 ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 30 anos, 40 anos, 50, 80. E assim sucessivamente, né, sempre números inteiros, porque nós estabelecemos que são, número de anos completos. Só que, se a gente estiver tratando, né, de uma população ali que tem desde recém-nascidos até pessoas muito idosas, próximas dos 100 anos, nós vamos ter ocorrências do valor da idade, que vai ser sempre um número discreto, mas nós vamos ter uma quantidade de ocorrências que vai ser muito grande. Né, então digamos que eu tivesse pelo menos uma pessoa em cada uma das idades entre 0 e 100 anos, então eu tenho 101 idades possíveis. Aí tenta imaginar o que seria fazer uma tabela para mostrar para alguém quantas pessoas eu tenho nessa população para cada idade. Eu tenho então de 0 a 100 anos de idade, com anos completos de estudo, com anos completos de vida, eu vou ter então 101 categorias. Então tenta imaginar uma tabela com 101 linhas para mostrar quantas pessoas tem em cada idade. Não faz sentido, né, uma tabela que, assim, você não consegue nem enxergar direito por causa do número tão grande de linhas que essa tabela vai ter. E é natural, né, que para a gente poder sintetizar os dados e as pessoas poderem ter uma compreensão sobre o que é a distribuição das pessoas por idades, seria mais razoável, né, já que a gente quer sintetizar a situação para dar um retrato, fornecer um retrato ali para outras pessoas, faria mais sentido que a gente, por exemplo, agrupasse as idades a cada 10 anos, por exemplo. Fizéssemos faixas etárias de 10 em 10 anos, o que reduziria, né, o número ali de linhas da nossa tabela de 101 linhas para 10 linhas, né, já é uma redução bem considerável. Mas ainda assim, né, 10 linhas não é pouco. Então, talvez pudéssemos categorizar de 20 em 20 anos, o que nos daria uma tabela com 5 linhas, bem mais fácil de se olhar, se compreender. Então, veja, embora a variável idade medida por anos completos de vida esteja medida efetivamente de maneira discreta por números inteiros, a gente pode considerá-la, né, em determinadas formas de representação, como se ela fosse contínua.
né, e aí a gente usaria ali a ideia de intervalo de classe, né, considerando um grande número de idades possíveis. E da mesma forma como moeda, né, então a gente pode medir moeda de real em real? Sim, isso pode ser feito e é feito. Eh, Real é uma medida discreta? Sim, é uma medida discreta. Mas, né, se a gente estiver tratando de valores monetários que vão desde R$ 1 até R$ 1 bilhão, se a gente for tratar discretamente de um em um, nós teremos então 1 bilhão de valores diferentes. E aí, claro que, né, não faria nenhum sentido a gente fazer uma tabela discriminando real a real, porque simplesmente é uma tabela com 1 bilhão de linhas. É impossível de olhar uma coisa desse tamanho e ter alguma percepção. Então a gente vai tratar também, né, a medida monetária vai agrupar em faixas de valores monetários para poder, sintetizar, reduzir o tamanho ali da representação dos dados, para que a gente possa ter alguma impressão, eh, sobre eles. Então veja, embora seja uma divisão, né, basicamente está guiada pela questão de serem valores inteiros ou que possam ser fracionados, depende um pouco, né, do que a gente estiver representando, a magnitude de valores envolvidos, então não é uma divisão que a gente pode dizer assim que ela é sempre desse jeito, né. A gente tem que levar em conta um pouco a situação. E o mesmo vale para o tempo, né. O tempo é medido em segundos? É. O segundo é discreto? É. Né, só que se a gente estiver falando de períodos de tempo que vão desde um segundo até dias, que aí vão ser milhares, né, milhões de segundos, não faz sentido a gente pensar a medida de maneira discreta, mas sim possivelmente contínua, né. Então a divisão não é estanque, né, a gente sempre pensa um pouco sobre o que que nós estamos representando. Mas, de uma maneira relativamente simples, a gente pode pensar dessa forma. Já as variáveis qualitativas, né, existem as nominais e as ordinais. O que há em comum entre essas variáveis e que as distinguem das variáveis quantitativas é a possibilidade de representá-las numericamente, porém, eh, rótulos numéricos cuja operacionalização não tem sentido, né. Então, por exemplo, a gente vai ter as variáveis nominais como aquelas que são atributos que não podem ser ordenados, né, como por exemplo gênero, masculino e feminino, eh, regiões do país, norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul, né. Claro que às vezes dá para ordenar isso, né, mas se a gente falar assim: "Olha, o critério é proximidade ao Equador, né, a linha do Equador". Aí nós temos, né, regiões mais próximas. Mesmo assim, não vai ser uma coisa simples, né, porque que a gente vai considerar o quê? A fronteira norte da região ou o centro geográfico da região para saber, por exemplo, se o norte ou o nordeste, qual deles está mais perto da linha do Equador, né. Eh, então, geralmente são categorias em que a ordenação não é clara, ou às vezes até impossível. E que diferencia das variáveis ordinais, porque essas têm são atributos também, mas que são ordenáveis, né, tem uma sequência natural, de ocorrência, né, como por exemplo os ciclos escolares. As pessoas vão para o alguma coisa chamada tipo jardim da infância, pré-escola, uma coisa assim, depois tem lá o fundamental, o médio, superior, pós-graduação e assim vai, né, é uma sequência, natural que aconteça. Mas que podem ser representados por símbolos numéricos, mas que não são operacionalizáveis, né, como por exemplo, o o telefone das pessoas. Eu posso ordenar o telefone? Posso, né, porque os números são ordenáveis, mas eu não posso operacionalizar, né, não faz sentido eu somar, ou fazer a média do telefone de 2 pessoas, né.
Então, assim, vai, você pega o telefone do pai, o telefone da mãe, faz a média, sai o telefone do filho, né, ou da filha, tá. Não, essa regra não existe, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O mesmo acontece com os CPFs, né, eh, tem os números, são ordenáveis, mas não são, operacionalizáveis. E eu posso atribuir números a atributos não ordenáveis, né. Então posso dizer, por exemplo, né, em vez de escrever lá, estou entrevistando pessoas, né, e vendo qual é o gênero biológico, né, masculino e feminino, aí em vez de anotar, né, masculino, feminino, eu posso fazer assim, ó, masculino um, feminino 2, pronto, né. Tenho rótulos numéricos, sei o que cada um significa, mas também, né, não tem nenhum sentido operacionalizável, né. Então, digamos lá, eu vou fazer a média entre um homem e uma mulher, né, homem é um, mulher é 2, faço a média, dá 1,5, né. O que que é isso? O que que significa 1,5, né? Nada, não significa nada, né. Porque no fundo eu fiz uma operação que não faz sentido, né, porque um significa homem, 2 significa mulher. Eu não posso somar homem com mulher, tá, são, características diferentes. Eu só poderia somar se fossem o homem é pessoa, a mulher é pessoa, os 2 são pessoas, aí eu posso, aí tudo bem. Mas, né, não faria nenhum sentido fazer uma operação quantitativa com esses rótulos numéricos. Então, são variáveis, assim, que a gente sempre tem que olhar, né, para ver que variável nós estamos tratando, para que a gente possa entender que, tipo de estatística nós podemos aplicar a essas variáveis, né. Porque veja, eu posso fazer médias, tanto de variáveis discretas como contínuas que sejam quantitativas, mas não tem nenhum sentido eu fazer média de variáveis qualitativas. Né, porque é aquilo que eu acabei de explicar para vocês, né, se eu chamo, homem igual a um, mulher igual a 2, eu faço a média, vai dar 1,5, por exemplo, entre um homem e uma mulher, né, entre um e 2 a média é 1,5. Só que não tem sentido algum nesse resultado, né, numericamente pode ser feito, mas ele não representa mais nada. E e existem indicadores estatísticos que eu posso aplicar tanto a variáveis quantitativas quanto variáveis qualitativas, como, por exemplo, frequências. Frequências eu posso fazer de todos os tipos de variáveis, frequências relativas também, agora frequências acumuladas não, né, por quê? Porque para acumular, eu teria que ter ali uma sequência de ordenação, digamos, consensual ou relativamente aceita ou compreensível, né. Eu até posso fazer acumulação de qualquer sequência, né, a questão toda é se aquela acumulação representa alguma coisa, né. Quando nós temos atributos que não têm, uma ordenação clara, é sempre sujeito àquela ordenação. Pode ser feito? Pode. Será que as pessoas vão compreender alguma coisa daquilo? Aí eu já não sei dizer, né, diferente de quando eu faço uma frequência acumulada de uma sequência que as pessoas têm compreensão, como por exemplo, de estudantes que estejam no ensino fundamental ou, que tenham feito até o fundamental, até o médio ou até o superior, né. Pelo fato de que quem fez até o médio tem que ter feito o fundamental, e quem fez até o superior tem que ter feito o médio e tem que ter feito o fundamental. Então, não teria problema acumular, as pessoas entenderiam, né. Agora acumular, de outra forma, né, como por exemplo pelos bairros da cidade, as regiões do país, as micro-regiões dentro do estado, aí já a gente já não garante, né, porque as pessoas não podem não compreender qual é a característica que direcionou aquele ordenamento. Então, é sempre importante a gente fazer isso, né, a gente tem que trabalhar com variáveis. Primeira coisa, olha que tipo de variável que é, para poder saber o que que vai poder ser, calculado ou estabelecido, né, descrito como característica da variável ou não, né. Então, como eu disse a vocês, média dá para quantitativo, mas não dá para qualitativo. Porém, mediana dá para quantitativo, dá para qualitativo ordinal, mas não dá para qualitativo nominal.
Por quê? Porque a mediana ela precisa do quê? De ordenamento. Números sempre são ordenáveis. Atributos ordenáveis são ordenáveis. O problema são esses aqui, ó. Eu não posso calcular mediana. Agora, a moda, eu posso calcular para variáveis quantitativas e posso calcular para variáveis qualitativas, né? Porque moda nada mais é do que frequência maior. E é isso dá para fazer, porque a frequência eu posso calcular para qualquer tipo de variável, basta eu identificar qual é a realização da variável que tem mais frequência, eu identifico a moda. Havendo duas, eu vou ter duas modas, ou até três modas, e assim sucessivamente, mas é possível fazer, enquanto que outras medidas não serão possíveis. Então agora, vou pedir que vocês peguem ali o arquivo da amostra representativa, que foi o arquivo que nós utilizamos já em aula da disciplina de Estatística Econômica e Introdução à Econometria, quando eu expliquei para vocês ali, eu expliquei o que que era a amostra representativa, né? Somente para ilustrar o fato de que a amostra representativa é aquela que vai ter a mesma composição de frequência relativa ou de frequência, perdão, de frequência relativa, que a população, tá? Então aqui nós vamos fazer implementar algumas funções, que é o cálculo da média, cálculo de diferença e vamos fazer também o um cálculo aqui das frequências relativas, tá? E das frequências também. Ou então a primeira delas. Então vou apagar aqui essa função que está aqui no 24, só para fazer o cálculo da média populacional. Então aqui nós temos, né, a população, como eu falei para vocês, é uma população bem simplificada, né, só para ilustrar uma característica. E aí essa população, ela tem 25 elementos, dos quais 20 têm 20 anos de idade e 5 elementos têm 40 anos de idade. Então, qual seria a média populacional, né? Então, aqui no caso, é só usar uma função que nós já usamos anteriormente, que é a função de média. Então, você vem, escreve ali igual, né, para o Excel saber que agora é um comando. Aí você vai digitar a média, né? Aí repara que depois que a gente começa a digitar, o próprio Excel já vai oferecendo algumas funções possíveis para a gente, né? Então você pode terminar de digitar a média, ou se você quiser, você clica aqui duas vezes em cima, aí fica aqui, média. E o que essa função pede é que a gente coloque, diga para ela quais são os valores que ela deve considerar para calcular a média. Aí aqui no caso, né, eu tenho que pegar todos esses valores de todos os elementos. Então basta selecionar com o mouse, então você aperta o botão esquerdo lá em cima, mantém ele pressionado e vai trazendo até aqui embaixo, tá? Ou então você pode digitar, né, a referência que você pode falar assim, eu quero que comece a somar aqui de B3, aí depois você põe dois pontos e escreve B27, que aí o Excel vai entender o que ele deve fazer. E aí com isso, a gente vai ter ali o cálculo da média populacional como 24. Então, para calcular a média, basta a gente escrever a função média, abrir o parênteses e dar a referência do intervalo que a gente quer que ela considere. Bom, então feito isso, vou pedir então, né, que vocês calculem aqui para essa tabela, né? Aqui eu tenho a média da população, a amostra
né? Amostra 1 aqui, amostra 2, 3 e assim sucessivamente. E aqui no caso da média da população, então só abrir, você pode dar o igual, né? E aí escrever média e selecionar, né, como nós fizemos agora há pouco. Você vai obter os mesmos 24, ou, né, uma vez que a média populacional já foi calculada aqui, né, você poderia também fazer o quê? Você bota igual e só puxa o valor, né, porque ele já está calculado ali. Você poderia fazer assim também, né? Não tem muito problema. Eu vou deixar com a fórmula. Aí também vou calcular o erro amostral. O erro amostral nada mais é do que, perdão, aqui não vou calcular, né, porque como eu não tenho amostra, eu estou com a população, só fica 24. Agora vamos calcular a média para a primeira amostra. Então abro a fórmula. Aí eu seleciono os valores da amostra 1, né, que estão aqui em cima, que vai ali de G4 a G8. E aí depois disso é só apertar o Enter ou a execução. Esse valor vai ser 24. Como agora eu estou com uma amostra, aí eu já vou ter como calcular o erro amostral. O erro amostral é a diferença entre a média da amostra e a média da população. Ou então, basta fazer assim, né? Você abre um igual para dar comando ao Excel, seleciona aqui onde está o valor da média amostral, que é aqui na célula G12, não, perdão, G11, né? Seleciona ou digita G11 e aí menos aonde está o valor da média da população, que é aqui na F11. Aí com isso a gente tem ali o cálculo do erro amostral, né? Nesse caso é zero, porque as duas médias são iguais. E as duas médias são iguais justamente por quê, né? Porque a composição aqui da amostra 1, do ponto de vista de frequência relativa, é exatamente igual à da população, embora a composição de frequência a composição de frequência não seja igual entre a população e a amostra 1, mas a de frequência relativa, sim. Ou então, aqui, né, calculem as médias das outras amostras e o erro amostral também. Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Bom, então, depois da gente implementar, né, o cálculo da média e do erro amostral aqui para as outras amostras, a gente vai obter esses valores, né, de média e para o erro amostral. E a gente repara, né, que as outras amostras, elas têm médias diferentes de 24 e, naturalmente, elas já apresentam erro amostral diferente de zero. Bom, aí vamos examinar por que, né, que isso acontece, como nós já tínhamos visto. O erro amostral ele vai ganhando diferença em relação a zero por causa da maior ou menor, quer dizer, conforme a composição da amostra fique mais diferente da composição da população, o erro amostral ele vai ficando mais acentuado, do ponto de vista absoluto, tá? Ou seja,
O fato de ter dado aqui aumento positivo é por causa da característica da amo da das categorias, né, poderia ter desvios amplos negativos que também teriam o mesmo significado de apresentarem, ou dessas amostras apresentarem uma grande discrepância de composição de frequência relativa em relação à população, tá. Então não há nenhuma regra que a gente possa estabelecer do ponto de vista de sinal, mas de valor absoluto, sim. Quer dizer que quanto mais diferente for a composição de frequência relativa da amostra em comparação com a população, maior vai ser o erro amostral em termos absolutos. Bom, mas para isso a gente vai precisar examinar, essa essa as frequências relativas, né. Então primeiro vamos preencher essa tabela aqui embaixo, que é a tabela de frequências, ou às vezes também chamadas de frequências absolutas, que nada mais são do que a contagem de quantas vezes uma certa ocorrência ou realização da variável aparece ali na base de dados que está sendo analisada. Então vou começar aqui com um procedimento que depois a gente vai voltar a usar, mas já vamos usar ele agora. Vou fazer diferente para as amostras, tá? Aí para a população, eu vou eu vou usar o comando de frequência, né, que vai ser assim, ó. Então, eu tenho aqui as minhas categorias, 20 anos e 40 anos, né, que são as 2 categorias que tem aqui na idade. Então eu vou selecionar as 2 células, tá, aqui na coluna da população, vou selecionar as 2 células e, eh, aí eu vou digitar igual. Então vai aparecer um igual ali só na célula de cima, né, mas tem que estar as 2 selecionadas. Aí eu vou pedir o comando de frequência. Aí o Excel já meio oferece para mim, né. Então tem ali um comando frequência, e repara que tem que escrever frequência, tem que usar trema no "u", porque senão ele não entende, tá. Se você escrever frequência, pelo menos assim na minha versão, se escrever frequência sem a trema, ele não entende, tá. Aí o comando, né, ele está desse jeito, então a gente vai ter que obedecer, né. Então você sempre pode digitar um comando integralmente ou, sempre que o Excel oferece a janela de botões, é sempre melhor você já clicar no botão que ele oferece, porque ali, né, tendo alguma particularidade, como é o caso aqui do comando de frequência, o ele já traz, né, então precisa disso. Aí, ó, o comando vai pedir 2 informações, então frequência. E também tem uma coisa interessante, né, sempre que você está usando funções do Excel, você pode pedir informação sobre aquela função, né. Então se você, coloca aqui, ó, né, no próprio nome e aperta, ele vai abrir uma janela de ajuda, né, que vai trazer ali informações sobre a função que a gente está analisando, né. Então no caso a gente está usando a função de frequência, né, então ali explica o que é. Aí apresenta qual é a sintaxe, né, que vai ser usada para a função. O Tem aqui comentários, né, como nós vamos ver, por exemplo, essa função para ela ser executada, você tem que usar Ctrl Shift Enter, você não pode usar Enter, né, ela tem uma particularidade, a gente vai fazer isso. Então, como é que você descobre essas coisas? Você tem que ir olhando, né. O E também depois, o que é legal do menu de ajuda. ah, Então, quando você abre ali o menu de ajuda, né, da função, você vai obter uma janela
Então ela vai trazer, ó, por exemplo, né, informações sobre a função, né, eh, então ela vai trazer, ó, a frequência dos valores que ocorre dentro do intervalo de valores retorna uma matriz vertical de números, né, então ela é sempre uma matriz vertical. O E a fórmula é uma fórmula matricial, né, diferente da fórmula da média que a gente fez agora há pouco, né, e do cálculo lá do erro amostral, aqui é uma fórmula matricial. Aí tem também informações sobre a sintaxe, né, como que a gente deve informar o comando, né, então sempre vai trazer aqui como escreve o comando e tudo que ele vai precisar, né, vai explicar o que que é a matriz de dados, né, ou seja, vai ser o conjunto de valores que vão ser considerados, e depois tem a matriz, essa matriz bin ali, que é o que? São os valores de referência para entender a categorização que deve ser considerada, tá? Tem também sempre nessas janelas comentários, né? Então, por exemplo, a execução aqui, por ser uma fórmula matricial, a gente vai precisar executar usando o Ctrl Shift Enter, não simplesmente Enter, que é o botão de execução para fórmulas pontuais. E sempre o menu de frequência, menu de ajuda, ele sempre traz um exemplo, né? Então, se quiser aprender uma função no Excel, um procedimento, abre ajuda, porque lá sempre vai ter um exemplo que você pode implementar, né? Então, bastaria digitar esses valores e executar o comando conforme está sendo explicado aqui no texto, tá? Então, assim, basicamente a gente vai aprendendo, né, muita coisa sobre o software, né? Tem que ficar usando, 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 porque é assim que a gente vai conseguir eh, compreender o que está envolvido ali. Ok, então voltando aqui, né, a nossa função, então eu tenho ali frequência. Primeira coisa que vai me pedir é a matriz de dados, que são esses aqui, ó, né? Então eu preciso selecionar todos os valores ali de 20 a 40 anos, né? Ou também posso digitar B3 dois pontos B27, tá? Que vai dar a mesma coisa. Vou selecionar por facilidade de uso aqui do mouse, né? Mas se eu digitar B3 dois pontos B27, ele vai selecionar ali do mesmo jeito, né? Quer ver, ó? B3, opa, aí está selecionado aqui também, né? Aí você aperta ponto e vírgula, que é para separar as informações. Aí ele vai pedir a matriz bin, que são os valores de referência, que são esses aqui, ó, 20 e 40. Aí você seleciona aqui, ó, essas duas células, né, que são o nome das categorias, E25, dois pontos E26, aí você fecha ali o parênteses, tá? Só que aí agora que vem o negócio da fórmula matricial. Para executar, você não pode apertar Enter, você tem que apertar o Ctrl, Shift e o Enter. Aí pronto. Aí ele faz a contagem lá dos valores, né? E está correto porque, né, eu já sei que são 20 com 20 anos e depois 5 com 40 anos, né? A frequência total é a soma das duas frequências, né? Então aqui basta somar, né? Pode usar a fórmula de soma ou pode simplesmente, né, faz essa célula mais a de baixo. Pronto, total de 25 observações ali na população. Bom, agora vamos fazer para a amostra. Então, para a amostra, a gente pode fazer do mesmo jeito. A gente pode usar o comando de frequência, né? Só que aí, de novo, né, tem que selecionar as duas células. Aí você vai lá, escreve frequência e seleciona a matriz de dados, né? Onde está a matriz de dados agora? Agora ela está aqui, ó. Agora é da amostra.
Aí você seleciona a matriz de dados, né? Seriam as observações. Tá do G4 a G8. Então, G4, dois pontos, G8. E depois precisa formar a matriz dos rótulos. Aí aperta ponto e vírgula. Aí são esses aqui, ó, 20 a 40. E25 a E26. Aí fecha o parênteses, Ctrl, Shift, Enter, ele faz a contagem para a gente. 4 e 1, tá certo, né? Só a gente olhar aqui, ó, 4 de 20 anos, 1 de 40 anos. Aí no total, bom, aí agora, né, a gente poderia arrastar. Só que olha só o que acontece, né? Com a fórmula matricial. Ela permite ser arrastada. Peraí, deixa eu ver. Ela permite ser arrastada, né? Só que a gente teria que ter travado aqui, ó, a matriz de rótulos, né? Porque do jeito que estava, a gente não travou quando arrastou ela, ter arrastado a fórmula moveu todas as referências. E ó, ele também não deixa a gente alterar a parte de um comando matricial, né? Porque olha, eu tinha selecionado só a célula de cima. Como é um comando matricial que está implementado nas duas células, né, da linha 25 e da 26, então ele nunca vai deixar eu mexer em uma linha apenas. Tá? Então, vamos voltar. Não pode fazer isso. Agora o que dá para fazer é o seguinte, eu seleciono aqui, ó, as duas, aí aperto F2. F2, ok, né? Porque agora tô com as duas células selecionadas, ou todas as células aonde o comando matricial está implementado. Então agora eu vou travar, eu não quero que mexa na linha E, né? Eu não quero que quando eu deslocar a célula para a direita, essas referências venham para a direita também, né? Então basta travar ali a linha, perdão, travar a coluna, mas se quiser travar a linha não vai ter problema, tá? Porque como a gente não vai mexer na vertical, não é um problema, né? Mas poderia simplesmente travar a coluna. Então bota ali um cifrão na frente da letra, né? Ou usa o F4, né? Como eu já apresentei a vocês. E aí nesse caso, né? Travando ali a coluna, Ctrl Shift Enter, ok. Voltamos ali o cálculo que já existia, só que agora ele está pegando, né, moveu aqui para a amostra da direita, como deveria ser, e manteve a referência ali dos rótulos, também como deveria ser. Ah, aí não pode dar OK, né, não pode dar Enter, porque não posso alterar de uma matriz. Para eu sair daqui, o que eu tenho que fazer? Ctrl, Shift, Enter, que é o jeito de executar comando matricial. Aí depois de feito, OK. Aí a soma posso também puxar, 5 também. Então, esse é um comando matricial de frequência. No caso, aqui vamos a um outro comando, que é o de contagem, né? Claro que assim, o comando de frequência, ele é bom porque ele é bem rápido, né? Mas vamos aprender um outro, que é o de contagem condicional, porque aí dependendo do tipo de variável, pode ser mais interessante usar a contagem condicional, porque o da frequência não vai ser aplicável. Então nós vamos utilizar esse comando aqui, ó. Então, dá o igual, aí eu vou usar o const, né? Você vê que o Excel já vai
Você vai digitando, ele já vai cercando ali a fórmula, né. Então eu vou usar a contagem condicional, é esse conte.c, né, é o conte.c. Aí aqui, ó, ele vai me pedir, né, qual é o intervalo que eu devo considerar? Bom, o intervalo vai ser a amostra 3, esse aqui, ó, né, desde o primeiro elemento da amostra 3 até o quinto. Então você vai lá e seleciona, ou escreve I4, 2 pontos, I8. Seleciona ali o intervalo. Aí dá ponto e vírgula para separar. E agora ele vai querer saber o critério, né. Ele fala: "Tá bom, eu conto, mas o que que eu devo contar?", né. Eh, o que eu quero que conte é o 20. Eu quero que ele olhe aqui, ó, e me diga quantos 20 tem. Então, eu venho aqui, seleciono o 20 e pronto. Fecho o parênteses e aperto Enter. Aí ele falou: "Olha, tem 3 lá". Tá certo, né. A gente olhar aqui, ó, bom da amostra ser pequena é isso, você consegue ver. 3, tem 3 20s. Beleza. Bom, mas agora eu quero contar o de baixo, o 40, né. Mesma coisa, conte, ponto C e abre parêntese. Ou poderia, né, ter ajustado a fórmula de cima, né, como você vai arrastar ela uma célula para baixo, você poderia ter travado aqui, ó, o intervalo, né, pra ele não baixar quando você baixasse a fórmula, mas não trava o critério, né, porque quando você baixar do 20, você quer justamente que ele olhe o critério 40, né, então também poderia ser feito assim, né. Então aqui, conte.c, intervalo, qual? Esse aqui, ó. Pega lá, seleciona a base de dados, I4, 2 pontos, I8. Aí, ponto e vírgula, qual o critério? Critério 40. Aí feito isso, aperta Enter, está contado ali 2. Aí a soma, né, basta copiar essa fórmula aqui. Bom, então vou dar um tempinho para vocês fazerem aqui dos outros. Podem fazer por frequência ou pelo Conte C, tanto faz. O importante é chegar no resultado correto. Aí a gente chega, né, executando o procedimento, tanto faz pela fórmula da frequência como pelo Conte C. A gente vai chegar nessa tabela de frequências ou tabela de frequências absolutas. E agora nós vamos preencher a tabela de frequência relativa. Frequência relativa, para uma realização da variável, nada mais é do que a frequência da realização dividida pela frequência total, né. Então aqui na população, a frequência relativa ali da categoria de 20 anos é o quê? É a frequência da categoria na população dividida pela frequência total da população, né. Então isso vai dar a frequência relativa da categoria na população. Eu vou dividir a frequência da categoria pela frequência total da população. Então aqui no caso, eu vou ter 0,8. Aí para calcular a frequência da categoria, da outra categoria, né, de 40 anos, eu faço como? Eu vou pegar a frequência, para calcular a frequência relativa da categoria de 40 anos, eu vou pegar a frequência ou frequência absoluta da categoria de 40 anos, que é 5, e vou dividir pela frequência total, que é
25. E aí eu vou obter a frequência de 0,2. Sempre que a gente calcula a frequência, a gente vai sempre representar em forma unitária, que também pode ser convertida, né, para representação percentual, por uma questão de facilidade, né? O As pessoas têm mais facilidade de pensar, de 0 a 100% do que de 0 a 1, né. O fracionamento, por algum motivo, é um fator de complicação, né. Então, assim, o que importa é você fazer a pessoa entender, então representa lá de uma maneira, né, que você acha que ela vai entender mais. Aqui no nosso caso, né, só tá que é uma questão um pouco mais técnica, a gente vai preservar a representação unitária, né, da frequência relativa, que representa o quê? Proporção. Então agora, a frequência total, a gente sempre tem que somar, para ter a frequência relativa total, a gente sempre tem que somar as frequências relativas das categorias e tem que dar 1 ou 100%. Né? Se porventura der alguma diferença, aí é por causa de arredondamento, né? Mas em princípio não deveria haver diferença. Aqui o cálculo é bem simples, né? Aí só para, como o cálculo foi feito, né, sempre com relação a uma tabela abaixo, se a gente puxar as fórmulas para o lado, as referências vão se ajustar corretamente, né? Porque como o cálculo vai ser aplicado aqui para tabelas que estão em paralelo, então todo o ajuste vai estar correto. Você pode só puxar a célula para a direita ou fazer Ctrl C, Ctrl V, né, para ganhar tempo, e aí os resultados aparecem, né? E, como eu havia dito a vocês, né, o que era a questão importante que nós havíamos estudado ali na ocasião? Era essa amostra 1 aqui, ó, que tinha média igual à da população e, portanto, erro amostral zero. Não tinha erro amostral, né? E por que que isso acontecia? Acontecia justamente por causa da distribuição de frequências relativas. Repara que a amostra 1 é a única entre todas as amostras que nós consideramos que tem exatamente a distribuição de frequência relativa igual à da população. As outras apresentam sempre alguma diferença. E lembra também, né, o que importa é a distribuição de frequência relativa, porque olha, se você olhar as frequências absolutas, elas são diferentes, né, entre a população e a amostra 1, mas na frequência relativa elas são absolutamente iguais. E é isso que caracteriza a amostra chamada de perfeitamente representativa, né? É aquela amostra que tem a distribuição de frequências igual à da população. Claro que, né, é possível obter uma amostra perfeitamente representativa? Sim, é possível, né? Mas veja aqui nós consideramos apenas uma variável, que é a idade. Essa variável tem apenas duas categorias, né? Então, quando a gente está trabalhando com uma população concreta, geralmente nós temos a consideração de um maior número de variáveis e ou nós temos uma ocorrência maior de variedades da realização dessa variável ou dessas variáveis. O que naturalmente vai complicando, vai tornando menos provável a obtenção de uma amostra perfeitamente representativa, né? Por quê? Porque se a gente tivesse aqui, por exemplo, 5 variáveis, o que seria a amostra perfeitamente representativa? Seria a amostra que tivesse a distribuição de frequências relativas iguais às da população para cada uma das
5 variáveis consideradas, né. Então, daí você consegue ter uma ideia, né, de que, é assim, é possível ter amostra perfeitamente representativa? Sim, é possível, só que vai ficando cada vez menos provável, né. Por quê? Porque você vai precisando ter representatividade perfeita para cada variável que você estiver considerando, né. Então, por exemplo, tenta imaginar uma pesquisa como o censo, né. O censo não entrevista todo mundo, todo mundo, né, todos os brasileiros, os residentes. Entrevista uma parcela bem grande, é uma pesquisa de maior cobertura, mas não é de 100%, né. Só que também precisa ser muito ampla, precisa entrevistar muita gente? Precisa, por quê? Porque o número de variáveis coletadas, eu não me lembro exatamente quantos são, mas tenho absoluta certeza que são mais de 200, talvez até umas 300, eh, vai requerer, assim, uma cobertura muito alta, né, para poder garantir representatividade. Então por isso que o censo é tão grande, né, por isso que também o censo só ser feito a cada 10 anos, porque é uma pesquisa muito grande, é uma pesquisa muito cara para ser feita, embora seja extremamente importante, né. E aí quando não tem o censo, tem a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que entrevista um número bem menor de pessoas, embora colete informações de cerca de 250.000 famílias. Mas mesmo assim, né, é bem menos que o censo. É uma amostra muito grande, 250.000 observações para cada variável coletada, ou pelo menos para muitas delas, mas mesmo assim já é bem menor que o censo. Então, é isso que é a amostra perfeitamente representativa, né. E também, lembra que eu só consegui ter certeza que essa é a perfeitamente representativa, porque eu olhei a população, né. Mas, sempre que a gente está usando a amostra, a gente só faz isso por quê? Porque a população aqui, ó, ela não é conhecida. Porque sempre que a população for conhecida, a gente trabalha com a população, a gente nunca trabalha com a amostra, né. Então é isso que está envolvido, né. Só que às vezes não temos a população, precisamos dar um jeito no problema, a gente vai lá e coleta uma amostra. Só que a gente não sabe qual das amostras é a nossa. Então a gente não sabe qual é o grau de representatividade. Por isso é que, quanto maior o número de elementos que uma amostra tiver, quanto maior for a amostra, melhor vai ser. A tendência é que amostras maiores tenham representatividade maior. A tendência, não quer dizer que sempre vai ser assim, né? Porque eu poderia ter começado com uma amostra pequena, que por acaso era perfeitamente representativa. Eu fui aumentando o número de elementos, mas fui coletando elementos mais atípicos da distribuição. E aí ela foi perdendo representatividade. Claro que a partir de um certo tamanho, os elementos atípicos eles vão acabar, porque eles são poucos. E aí eu vou começar a encher minha amostra de elementos típicos, mais prováveis. E aí, claro que a amostra vai começar, ela vai voltar a ganhar representatividade. É inevitável, né? Porque no limite, faltando apenas um elemento, eu estaria com um elemento a menos que a população, né. Então, a diferença para a população ficaria mínima, né, talvez até próxima de zero. Quer dizer, ela ficaria próxima de zero, né, ela não seria exatamente zero, às vezes até pode ser, mas o que a gente consegue garantir é que ela seria muito próxima de zero. E mesmo assim, mesmo sem saber qual é a nossa amostra, qual é a representatividade dela, a gente vai ter que fazer o estudo, tá. É semelhante ao teste de hipótese, né, você tem que dizer que se você fica com a hipótese nula ou não, não tem terceira possibilidade. Aqui também, né, você vai ter que fazer o estudo amostral e não tem outra possibilidade. Então por isso é que, como a gente não sabe qual das amostras é a nossa, né, do ponto de vista de representatividade, passa a ser extremamente importante que a gente use estimadores não viesados, né. Por quê? A análise ela tem 2 características, ou tem 2 tem a representatividade da amostra que não está sob nosso controle, exceto usar amostras maiores possíveis, como um procedimento para, se aproveitar da tendência de que a amostra ganhe representatividade conforme aumente de tamanho.
mas, como eu disse a vocês, né, não é algo sob controle. E aí tem o outro aspecto, que é como eu vou estimar, né. E o estimador não viesado, ele tem qual característica de importante? É que o que significa ser não viesado? Significa o seguinte, é que ele não vai distorcer ou ele não vai descaracterizar a distribuição de frequência relativa que houver na amostra, né. Porque veja, pensa o contrário, a gente não sabe qual é a representatividade da amostra e o nosso estimador distorce a distribuição de frequência. Bom, então, assim, pode acontecer que até numa coisa dessas do acaso, né, a perda de representatividade seja compensada pela distorção do estimador, de forma que eu tenha ali um cálculo exato do parâmetro, através da estimativa. Mas como é que você vai saber que você obteve o valor exato? Você não vai saber, né. Então poderia acontecer um acaso desses? Pode. Quer dizer, o viés do estimador conserta a não representatividade da amostra. Pode acontecer? Pode, mas qual que é o problema? Você não vai saber que isso aconteceu, então não adianta nada. Então como é que a gente trabalha? A gente usa o estimador não viesado, que não distorce a caracterização de distribuição de frequência relativa. E a gente assume que a nossa amostra é representativa. Não necessariamente, a gente não assume que ela é perfeitamente representativa, né? Porque se fosse perfeitamente representativa, basta fazer a estimativa pontual, porque aí vai dar exato, que é o que aconteceu aqui com a amostra 1. A gente assume o quê? Que ela é representativa, ela é bem representativa. Então, a gente abre mão da estimativa pontual, trabalha com a estimativa por intervalo, que são os intervalos de confiança, como uma forma, né, de flexibilizar ali aquela suposição da representatividade, de perfeita para bem representativa, tá. Mas também, assim, a gente não sabe quanto bem é isso, né. Quanto significa bem? Perfeitamente representativo é 100%. Agora bem é quanto? É 90%, 87,49%, 67,18642? Sei lá, ninguém sabe, entendeu. Então, e aí a gente resolve desse jeito, né, a gente aposta um pouco, né, que a representatividade é relativamente elevada e a gente toma a decisão. Mas claro que a gente sabe que existe sempre uma possibilidade de estar errado, né, que é o risco envolvido em qualquer decisão. Então isso é o que é o conceito da amostra perfeitamente representativa e a importância que ele tem ali para o cálculo estatístico. Uma última observação que eu vou fazer aqui para essa questão da representatividade é aqui, ó, repara essas amostras aqui, ó, A2 e A3, né. A2 e A3, ó, elas vão ter o erro amostral em termos de valor absoluto iguais. A2 é -4, A3 é 4, mas em termos absolutos, os erros amostrais são iguais, né. Por que que deu essa característica, né? Porque repara o seguinte, ó, que em comparação com a distribuição de frequência relativa da população, elas envolvem o quê? Ó, a 2. Esse 0,2 vem para cá. Só tem pessoas lá com 20 anos, né? Então, ou seja, o deslocamento de frequência relativa é é pequeno, né? Assim, é só 0,2 passou para outro lugar, tá? Que é o que acontece também na amostra 3, só que aqui, ó, é 0,2 saindo de 20 passando para 40, né. Então aqui você vai ter menos 0,2 para 20 anos, mais 0,2 para 40, né. Então teve uma transferência ali de 0,2, no caso aqui, ó, de 40 para 20, para a amostra 2, né, que ficou assim 1 e 0, ou teve 0,2 transferido do 20 para o 40, que é o que aconteceu na amostra 3. 0,6, 0,4, tá. As outras amostras, elas já envolvem uma maior transferência de frequência relativa e, portanto, uma maior perda de representatividade.
né, ó, você repara aqui, ó, a amostra 4, ó, eu desloco 0,4 da categoria de 20 para a categoria de 40, ó, então é uma transferência de 0,4. Então ficou 0,4, 0,6. E aí, claro, o erro amostral deu maior. Por quê? Porque perdeu representatividade. Quando eu olho a amostra 5, o deslocamento de frequência relativa é maior ainda, porque ó, eu desloquei 0,8 para outra categoria, né, que aí ficou 0 aqui para 20 e 1 para 40. Como o deslocamento de frequência relativa foi maior, a descaracterização ou a perda de representatividade foi maior, né? E aí por isso também que o erro amostral ele dá o maior de todos, tá? Então, é isso que é importante entender sobre representatividade de amostra, tá? Esse exemplo é bem simples, mas justamente para poder simplificar a parte de cálculo, de categorização, mas ele tem tudo que a gente precisa saber, né? A questão chave é que a distribuição de frequência relativa da amostra seja igual à da população, para caracterizar uma amostra perfeitamente representativa. Depois, quanto maior for a diferença ou a distorção em relação a essa a distribuição de frequência relativa da população, menor vai ser a representatividade da amostra e, portanto, maior vai ser o erro amostral do ponto de vista absoluto, tá? É que aqui, por uma questão de composição das amostras, você só tem a possibilidade de ter esse valor negativo, todos os outros são positivos. Mas claro que, né, que com mais categorias, outros valores, eu poderia ter erros amostrais, de diferentes magnitudes, tanto positivas quanto negativas, tá. Não importa se é positivo ou negativo, a questão relevante do erro amostral, do ponto de vista da representatividade amostral, é o seu valor absoluto, tá. O sinal é só uma informação se a média ficou acima ou abaixo da populacional, tá. O ponto é a questão da distribuição. Então, é isso que é importante entender e nunca mais esquecer, né. E também que vai trabalhar com estatística, você vai trabalhar com alguma perda de representatividade. E se é assim, é mais prudente, pelo menos prudente, trabalhar com intervalos de confiança, do que com estimativas pontuais, né. Mas claro que, né, muita gente trabalha com estimativa pontual, e quando a pessoa está fazendo isso porque prefere, ok. O que me deixa mais assustado é que a pessoa simplesmente desconhece, essa questão, né, do intervalo de confiança, e as que mais me assustam ainda são aquelas que mesmo conhecendo preferem trabalhar com a estimativa pontual, né, porque aí assim, a pessoa ela tem como não se arriscar tanto, mas voluntariamente ela fala: "Eu vou correr risco", né. Então a recomendação que eu sempre que eu faria, né, a vocês é: você vai trabalhar com estimativa, sempre use intervalo de confiança, né, porque como você não garante representatividade de amostra, né, é uma situação um procedimento bem mais prudente do que trabalhar com a estimativa pontual. Aí nesse outro arquivo que eu forneci para vocês, que tem essa tabela de distribuição, né, nós temos aqui, deixa eu só congelar, mais fácil. Eu tenho aqui uma base de dados, também pequena, né, mas tem 36 observações, de algumas variáveis de pessoas. Opa, de variáveis de pessoas, que são o estado civil, o grau de instrução, número de filhos, o salário da pessoa medindo como um múltiplo com duas casas decimais do valor do salário mínimo, os anos, perdão, a idade da pessoa em anos completos e meses, assim como a região de procedência da pessoa. E aí aqui tem uma característica nessa base de dados que é a seguinte: quando o estado civil da pessoa é solteiro,
ela não foi perguntada sobre o número de filhos. É uma característica. Quem fez a variável construiu a variável assim, né? Por quê? Bom, porque não é impossível que uma pessoa solteira tenha filhos, né? Uma coisa não ter filhos, não é, não é condição necessária para ter filhos ser casado, né? Uma pessoa solteira pode ter filhos. Então, só que aqui, quem construiu a variável falou assim: olha, eu vou perguntar número de filhos somente para quem for casado, tá? Possivelmente, o que se passa na cabeça dessa pessoa é: olha, só vai ter filho quem for casado. Quem for solteiro não pode ter filho, né? Faço a menor ideia, sei lá se está certo ou errado, eu sei, só sei que é assim, né? Foi assim que a pessoa fez e entregou para a gente ali a, a base de dados. Então, essa tabela, ela tem aqui na outra aba, ela tem as respostas, inclusive ali com fórmulas que foram usadas. Oh, mas que coisa. Que são basicamente as mesmas fórmulas que eu apresentei para vocês ali para o cálculo do, das frequências da, do exemplo lá da amostra representativa, né? Então, aqui no caso, né, a primeira coisa que precisa ser feita, né? Então, vamos fazendo conforme aqui a tabela. Então, aqui no caso, a gente vai ter a distribuição de frequência dos empregados lá, de acordo, segundo o estado civil, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é o seguinte: olha, quais são as realizações do estado civil, né? Então, ou seja, você teria que vir aqui e ver quais são as categorias, né? Então, um primeiro jeito de fazer isso, o primeiro jeito seria assim: você coloca o, o cursor aqui na variável estado civil, aí você vem aqui em dados e pede o filtro, né? Você coloca lá estado na variável, vai em dados e pede o filtro. Aí você aperta. O Excel já faz isso por padrão, ele coloca em todas as células adjacentes, né? Você vê que aqui ele não colocou por quê? Porque aqui tem uma célula vazia, né? Mas se não tivesse vazio ele tinha colocado também. Ele vai colocar nas adjacentes. Então o jeito é esse. Aí você vem aqui, ó, nesse botãozinho e vai abrir a janelinha de rolagem. E ela vai dizer para a gente aqui, ó, quais são as categorias que tem, casado e solteiro, tá? Então você poderia ver as categorias por aqui, e aí o que permitiria colocar aqui, ó, casado, opa, na verdade já tinha escrito, só vou colocar em cores, solteiro e casado, e aqui é o total. Então eu vim aqui e fiz isso, olhei as categorias. Um outro jeito, né, seria fazer como? Você pode copiar toda a base de dados aqui dessa variável, né? Só que aqui também funciona porque eu tenho 36, né? Dá um pouco menos de trabalho. Mas também com maior, é só você copiar tudo, né? Aí você vem, vou colar aqui, tá? Só para ficar aqui de baixo, eu vou colar. Ah, não, aqui eu posso colar direto, tá? Posso fazer Ctrl V, eu posso colar especial valores, eu vou fazer Ctrl V, né? Aí ele cola aquela seleção aqui, ó. Aí feito isso, né? Tá selecionado todo o intervalo ali da base de dados. Aí você pode vir aqui, ó, em dados, no menu de dados,
e você pode pedir esse comando aqui, ó, remover duplicatas, tá? Que ele vai fazer? Ele vai olhar toda a sequência que você selecionou e vai ver cada tipo que tem e vai preservar somente um registro de cada um dos tipos. Então, se você apertar remover duplicatas, né, ele vai falar, vai dar isso aqui, ó, ele vai dar essa janela, né, dizendo que vai pegar ali da coluna L, ok, aí você dá ok, pronto. Aí ele executa, aí ele mantém ali, ó, solteiro e casado, né, que são as duas categorias que eu vou precisar considerar para poder preencher aqui a minha tabela de frequência, tá? E aí isso eu poderia fazer também ali para as outras variáveis. Esse eu posso fazer também para as outras variáveis, né? Então, sempre que eu precisar aqui construir, né, fazer a tabela da distribuição de frequência, para identificar quais são as categorias das variáveis que forem qualitativas, né, e, e quantitativas discretas, aí eu posso fazer desse jeito, né? Mas, por exemplo, aqui no caso da faixa etária em anos, da idade, né, em anos completos, não adianta eu fazer isso, né, porque eu vou ficar com tantas categorias que não vai ser proveitoso de qualquer forma, tá? Então eu vou deixar essa planilha aqui para vocês, né? Então, como vocês já têm algum conhecimento sobre como calcular a frequência relativa, e aqui no caso a frequência relativa percentual nada mais é do que expressar a frequência relativa em porcentagem, né? Então, eu vou deixar aí essa tabela aí como um exercício para vocês fazerem, tá? Como eu disse, aqui na outra planilha tem as respostas. Eu peço que vocês façam aí essa semana. Na aula que vem a gente vai, trata aqui dessa planilha, ok? E também eu vou aproveitar para informar vocês que eu vou colocar exercícios essa semana lá na área do Moodle, tá? Tanto na disciplina de laboratório quanto na disciplina teórica, para vocês fazerem, inclusive como uma forma também já de se preparar lá para avaliação, tá? Eh, ok? Então, olhem o Moodle. Eu devo colocar amanhã esses exercícios. Naturalmente, eu vou dar um prazo, né, para que vocês os executem. E relativo a matérias que nós vimos aqui na parte de laboratório, aquela parte lá dos números índice. E na parte teórica, não, tudo que nós vimos até agora. Inclusive, lá na parte teórica, tem listas de exercício que estão disponíveis lá na área do Moodle, tá?